Fala pessoal, beleza? Meu nome é Alexandre, tá? Estou começando agora um canal no YouTube. Vou falar sobre futebol e sobre algumas coisas, alguns outros temas mais polêmicos, né? Que tem acontecido hoje em dia no Brasil. Sobre futebol, pessoal, o que eu ia falar? O pessoal hoje em dia está falando muito sobre favorecimento de tal clube, né? Ah, a CBF favorece tal clube. Poxa, não é favorecimento, porque assim, o mesmo juiz que apita um jogo de, por exemplo, do Flamengo, ele vai apitar um jogo do Corinthians, ele vai apitar um jogo do Palmeiras, ele vai apitar um jogo do São Paulo. O que acontece não é favorecimento, é incompetência da CBF. Por que eu falo que é incompetência da CBF? Porque esses cursos que os árbitros fazem, todos fazem, né? Então não tem um porquê marcar um lance de pênalti que às vezes não é, que gera maior polêmica, a gente sabe que como acontecem as polêmicas na arbitragem brasileira, no futebol brasileiro em si, né? E, e outro não marca. Por exemplo, o Rafael Claus marca um e o Daronco não marca, né? E às vezes é o lance parecidos, quase que iguais, né? Não pode dizer que é igual porque cada lance é cada lance, mas são parecidos, tá? Vamos entender. Por quê? Contra o São Paulo. Palmeiras e São Paulo no Morumbi, no caso São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Não foi marcado o pênalti para o São Paulo, né? Em um lance que talvez outro árbitro marcaria. Foi pênalti claro ali, naquele escorregão, independentemente do jogador escorregou ou não, para mim foi pênalti, né? O juiz não marcou, beleza, né? Morreu o assunto, ficou aí semanas falando, só que também lá atrás, na Copa do Brasil, teve um lance em que o São Paulo também foi favorecido, entre aspas, favorecido de um jeito, vocês me entendem, né? É, não foi traçado a linha de impedimento justamente contra o Palmeiras, né? Não estou aqui defendendo tal time, defendendo o São Paulo, defendendo o Palmeiras, defendendo o Flamengo, independentemente do time, é, sem clubismo, sabe? Então, assim, pessoal, o lance não foi traçado. Tinha sido impedimento do Carelli, né? O jogador do São Paulo estava em impedimento, a linha não foi traçada, teve uma falta anterior também, não foi marcada, e mesmo assim foi dada o pênalti, que foi cometido acho, pelo Gustavo Gomes, né? Beleza. Só que vamos voltar a 2013, né? Foi o ano que a Portuguesa caiu. Quem lembra da Portuguesa aí? A Portuguesa caiu em 2013. O último jogo dela, se não me engano, foi contra o Fluminense. Só que não foi exatamente esse jogo que derrubou ela. A gente sabe que quem derrubou ela foi a CBF. Por quê? Porque a Portuguesa tinha escalado um jogador errado. O jogador estava suspenso. Só que no bid da Portuguesa não tinha sido liberado ainda. Não tinha aparecido que o jogador estava suspenso. A gente sabe que o time poderia ter uma noção, né? Mas não tinha aparecido no site da CBF que o jogador estava suspenso. Apareceu minutos antes do jogo. E o jogador já tinha sido escalado, né? Em 2013 também, o Flamengo escalou o André Santos. Quem lembra do André Santos, lateral esquerdo, que jogava pra caramba no Corinthians, jogou pra caralho no Corinthians, né? Foi escalado errado também, irregular, né? E o Corinthians, né? O Flamengo estava abaixo da Portuguesa em 2013, né? A Portuguesa estava acima. Só que o que a CBF fez? O Flamengo é muito grande, né? A gente sabe que os times grandes, querendo ou não, é favorecido se comparado aos times pequenos, né? Vamos ser coerentes. Os times grandes são favorecidos se comparados aos times pequenos, né? Em 2013, a CBF tirou apenas 4 pontos do Flamengo e tirou 6 pontos da Portuguesa. Quem caiu no final? A Portuguesa, né? A Portuguesa caiu. Beleza, não foi nem questão de arbitragem, foi da CBF, né? Lógico, já teve muitas questões envolvidas a arbitragem brasileira, né? Se você pesquisar, se você olhar, a arbitragem brasileira está despreparada? Tá. Mas de quem é a culpa? É dos árbitros? Não é.
talvez melhore um dia se começar a trazer árbitros de fora do país, igual acontece trazer técnicos de fora do país. Porque os técnicos de fora de dentro do país tá defasado. Quem é o melhor técnico do país hoje? Quem é o técnico que poderia assumir a seleção brasileira, por exemplo, e que teria peito para falar assim: aquele jogador tá ruim, não tá jogando bem, eu vou barrar. Qual o técnico brasileiro hoje brasileiro, que barraria o Neymar na seleção brasileira, independentemente do Neymar estar ou não machucado, tá? Está ou não machucado. Qual técnico que barraria? Talvez nenhum, porque eles não têm peito. Eles são técnicos que eles espera a decisão dos empresários. Então, assim, é tudo questão de empresário, né? O Neymar, a gente sabe que assim, é um gênio da bola. É um excelente jogador, um puta de jogador. Joga quando quer. É tipo o Lucas Lima, só que um pouco mais sofisticado, né? É, então, assim, pessoal, hoje em dia, o futebol tá muito mimimi. Ah, um lance ali é a questão do VAR. Parece que o VAR hoje veio para atrapalhar o futebol brasileiro. Eu digo o futebol brasileiro porque é o principal prejudicado hoje em dia. A incompetência referente a isso acontece no futebol brasileiro. Você não vê um lance decisivo, um lance que gerar polêmica na Europa, na Inglaterra, na Espanha. Você não vê um lance ser discutido durante a semana toda nos programas de televisão por um lance que não o juiz errou, mas o VAR errou. E o VAR não tá para errar, o VAR veio para arrumar os erros, para consertar os erros do juiz. E o VAR é pior do que os juízes brasileiros. E é o mesmo curso que que o que está em frente à tela faz, é o mesmo curso que o quarto árbitro, que o bandeirinha e que o árbitro faz. Então, assim, não é incompetência dos árbitros, é falta de preparo da CBF. Porque se um marca um lance e o outro não marca, não é incompetência do árbitro. Não é. A CBF precisa urgentemente profissionalizar os árbitros. Porque senão vai começar a trazer árbitros sul-americanos. Por exemplo, para uma final de, por exemplo, de um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro que vai acontecer agora. Né? Estamos o que? A 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, 3 e 2 rodadas, né? Alguns times, o Santos, por exemplo, tem 3 rodadas ainda, o Flamengo, Palmeiras e outros times tem 2 ainda, né? Vai chegar um ponto que vai ter que trazer árbitros de fora. Porque para apitar jogo decisivo, por exemplo, o último jogo do Flamengo, Mirassol e Flamengo, os árbitros brasileiros, será que vão dar conta desse jogo? Porque a gente sabe que o Mirassol é uma surpresa. Mas é o último jogo. É o último jogo do Campeonato Brasileiro. E será que, se ainda tiver na última rodada ali, disputando ponto a ponto Palmeiras e Flamengo, será que o árbitro vai ser qualificado à altura do jogo? Né? Porque assim, reclamar, a gente reclama. A gente, como torcedor, a gente tem todo o direito de reclamar. Só que assim, a partir do momento em que ameaça árbitro, ameaça, aí já era. Aí perdeu a razão. Mas não é culpa dos caras. É a CBF. A CBF tá um lixo. Um lixo. Entendeu? Por quê? Recentemente, o Ronaldo Fenômeno, que para mim seria o cara assumir a CBF, né? Seria o melhor presidente que a CBF poderia ter. Mas os dirigentes dos times, os presidentes dos times brasileiros não aceitaram. Por quê? Porque o Ronaldo tem uma visão diferente. A visão do Ronaldo ele tem uma visão europeu. Então, assim, ele vai mudar ali? Vai. Só que muitos times vai se sentir prejudicado. Só que ele quer igualar o Campeonato Brasileiro. Ele quer que o time que está jogando a Série A, que está disputando para a zona de rebaixamento, tenha o mesmo direito que o time que está disputando para o primeiro lugar. E você acha que os presidentes dos times grandes vão aceitar isso? É lógico que não. Por quê? Eles querem dinheiro no bolso deles, né? Quanto mais os times deles ganharem, melhor para eles. E os times pequenos que se fodam, é basicamente isso, entendeu? Administração, vamos falar sobre administração de clube, né? O Mirassol. O Mirassol é um time pequeno aqui de São Paulo
que normalmente disputa o Campeonato Paulista e já dá trabalho no Campeonato Paulista. O ano passado já deu trabalho no Campeonato Paulista. Né? É um time que já tem dado muito trabalho. Tem outros times aqui em São Paulo, o Novo Horizontino, que também está na Série B. E o ano passado, há 2 anos consecutivos, o Novo Horizontino bateu na trave para subir para a primeira divisão. E infelizmente esse ano também não conseguiu, perdeu o gás. O Mirassol. O Mirassol hoje, para ver, é 6 milhões a folha salarial dos caras. Entendeu? De 6 a 4 milhões a folha salarial. Só que aí você para ver o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo. É um absurdo, entendeu? E o Mirassol, a expectativa deles de quando ele subiu era subir para se manter e não subir para disputar a Libertadores. O Mirassol basicamente disputa o título. Mas isso é o que? Isso é a administração. É o presidente, começa lá de baixo. O primeiro funcionário lá embaixo, do primeiro funcionário de limpeza, até o presidente do clube. O Paulinho é um dirigente do clube, do Mirassol. Paulinho ex-Corinthians. Foi campeão mundial pelo Corinthians. É um dos dirigentes. Agora para ver. O presidente atual da CBF. Como que esse cara chegou à CBF? Por quê? Se você... Eu vou até pesquisar aqui, pessoal. Porque assim... me fala qual o time do estado do cara. Qual o time do estado do cara que disputa uma Série A, né? Qual o time do cara? Porque, assim, para mim, para ser o presidente da CBF, deveria ser pelo menos ali um cara muito foda ali dos clubes, né? Um presidente muito foda de uma confederação, né? Deveria ser. Mas, atualmente, não é. Então, assim, vamos parar para analisar o atual presidente da CBF, né? Então, assim, é um absurdo, cara. É um absurdo falar que os times é favorecido, porque não é. É incompetência. Vem umas novas mudanças aí no futebol brasileiro, um novo formato no Campeonato Paulista. Eu acho que demorou esse formato de 2026, demorou muito para aparecer, né? Acho que esse formato já deveria ter entrado em vigor há muito tempo, né? Por quê? Antigamente, o atual Campeonato Paulista, passado agora, 2025, times que fez 6 pontos e um time que fez 4 pontos. Ah, por grupo. Time de tal grupo ali terminou ali com 6 pontos e não se classificou. Só que um time de um grupo D fez 4 pontos e se classificou. Que coerência é essa? Como que um time que fez 6 pontos não se classificou e o time que fez 4 pontos foi para a próxima fase? Faz sentido? Não faz sentido algum, entendeu? Então, assim, muita coisa no futebol brasileiro, para começar a mudar o futebol brasileiro, precisa começar a mudar os campeonatos estaduais, as tabelas. 3 campeonatos carioca em um só, não faz sentido. Eu não sou do Rio, mas eu não faço muito, para mim não faz sentido. Copa não sei o que, Taça João Avelange não sei o que, não faz sentido, entendeu? Esse atual Campeonato Paulista é o que eu acho mais da hora, né, o formato. Então, assim, vamos ver, né? Vamos ver. Pronto. O presidente da CBF, ele é de Roraima. Então, assim, qual o time de Roraima? O Roraima, muita gente vai dizer Roraima, Roraima. Aí é de vocês, tá? Qual o time que tem? Disputando a Série A? Nenhum. E como que o cara chegou na CBF? Ele era presidente da federação do estado.
Será que não tem nenhum outro presidente de uma confederação maior do futebol brasileiro que poderia assumir a CBF? Ou será que eles não querem porque eles têm medo de mudar e o time deles ser prejudicado, né? Ou será isso? Aí você para ver, o cara ele tem 41 anos, né? Ele é médico infectologista, né? Medicina esportiva. Porra, beleza, empresário e tal, dirigente, beleza. Mas e o histórico futebol do cara, né? Pra mim, presidente de CBF, presidente de clube deveria ser um ex-jogador. Tudo bem. Os caras não querem assumir essa bronca. Por exemplo, o Neto, o craque Neto. Eu assisto o programa dele às vezes cara, ele é muito foda. Por mais que seja torcedor de outro time, né? É, ele é muito foda. Porque ele fala a verdade. E por que as pessoas não gostam dele? Porque ele fala a verdade. Porque se ele fosse presidente do Corinthians, o Corinthians não estaria na situação que está hoje. Entendeu? Não estaria. O Corinthians não está brigando para cair porque tem times piores. Mas a administração do Corinthians é horrível. Entendeu? A administração do Corinthians é horrível. Porra, os caras chegou ao ponto de um ex-presidente do Corinthians comprar Azulzinho. Azulzinho. Olha a situação que chegou. A situação. É degradante o futebol, entendeu? Parece que o futebol hoje em dia tá isso, entendeu? O presidente ele entra pobre, né? Ele entra. E ele sai rico. Mas por quê? Ele usa os benefícios que tem na no clube. E não era para usar para ele, era para usar pro clube. E estão esquecendo isso, estão usando para ele, né? Um exemplo muito bom que a gente pode dar de presidente do país, não do país não, desculpa, de clube, é o Paulo Nobre. O Paulo Nobre, ele é um palmeirense fanático, né? Até carro de corrida do Palmeiras ele tem, ele é um palmeirense fanático, né? Muita gente fala, palmeirense roxo. Não é, gente, palmeirense roxo não existe. Aqui em São Paulo existe corintiano roxo e palmeirense verde, tá? Não, muita gente fala assim, é um palmeirense roxo. Não existe palmeirense roxo. É palmeirense verde e corintiano roxo. São, são essas denominações que temos aqui. Aqui em São Paulo, o futebol está muito mais, mais na pele, né? No dia a dia. Outra coisa também, rivalidade, né? A gente sabe que o maior rival do Palmeiras é o Corinthians, né? É o Corinthians. Gente, não adianta criar expectativa sobre outro rival, falar que o Flamengo é rival do Palmeiras. É rival hoje, mas não é se comparado ao Corinthians. Rival é do mesmo estado. O rival do Flamengo é o Vasco, é o Botafogo, é o Fluminense. São esses rivais estaduais, né? Hoje, os dois, Palmeiras e Flamengo, estão brigando ali pelos títulos. Então, mas por quê? Porque estão bem gerenciados, bem financeiramente, entre aspas, né? Tem suas dívidas, tem, mas não chega a bilhões, entendeu? Não chega a 900 milhões. Um grande exemplo já foi do futebol brasileiro, que todo mundo já teve inveja, o São Paulo Futebol Clube. Todo mundo já teve inveja do São Paulo. Quem nunca teve inveja do São Paulo, da base do São Paulo, que lançava um jogador atrás do outro? Cadê hoje em dia? Hoje em dia os caras lançam um jogador, aparece um clube russo, né? Porque assim, hoje em dia os brasileiros, entre aspas, que não tem mais dinheiro para manter um jogador, eles vendem para um Dínamo ucraniano, né? Para um time da Rússia, é isso. Para um time de Portugal, por exemplo, porque antigamente o futebol português comprava bastante jogador brasileiro. Hoje em dia até que tem ido mais para a Europa, para outro lado da Europa, né? Então assim, será que é só
a questão de incompetência dos árbitros? Ou será que o futebol em si brasileiro hoje, em 2025, hoje é 26 de novembro de 2025, agora são 5h56 da tarde. Eu tô de óculos? É porque a luz incomoda, tá? Principalmente para mim que usa óculos de grau. Então, assim, será que é só o futebol brasileiro? Será que é só os árbitros brasileiros que são ruins? Ou será a confederação, no caso, a CBF e as coparticipação, os presidentes dos clubes? Por que não aceitaram o Ronaldo Fenômeno como presidente da CBF? Porque eles iam perder muita coisa. E o Ronaldo Fenômeno, para mim, na minha opinião, independentemente do cara ser corintiano, do cara ser isso, ser aquilo, ser São Paulino, eu sou palmeirense, independentemente, entendeu? Independentemente do cara ser ou não corintiano, é questão de coerência. Eles não querem o Ronaldo Fenômeno na CBF. Por quê? Porque o Ronaldo Fenômeno vai fazer mudanças. Para eles vão ser ruins, mas pro futebol brasileiro vai ser boa. Ele saiu do Cruzeiro. Ele saiu porque ele viu como que era a bagunça lá dentro. Ele estava no Cruzeiro, ele viu toda a bagunça lá dentro. E por que ele saiu? Porque ele viu que era bagunçado. Né? Vamos falar sobre alguns temas aqui, né? Vamos ver aí. Voltando ao assunto, né, pessoal? É, a Série A de 2013, né? Olha só, Flamengo terminou com 45 pontos, tiraram 4, né? Portuguesa terminou com 44, tirou 6 pontos da Portuguesa. Quem foi o primeiro fora da zona de rebaixamento? O Flamengo. Quem foi o primeiro dentro da zona? A Portuguesa. Então não é incompetência dos árbitros, é a CBF que usa muita malandragem. Por quê? O jogo que teve Portuguesa e Fluminense, o Fluminense também estava disputando a zona de rebaixamento. Estava Flamengo, Fluminense, né? Criciúma e a Portuguesa. Só que a Portuguesa estava com 50 pontos e foi tirado 6. O Flamengo estava com 49 pontos e tirou apenas 4 pontos. Não era para a Portuguesa ter caído. Aí a Portuguesa caiu, hoje em dia não é mais nada. Não tem mais gestão, teve que virar a SAF. Então, assim, é a CBF, entendeu? Não adianta. A CBF precisa mudar, precisa um cara tipo Ronaldo Fenômeno assumir e mudar, entendeu? O Samir Chaud, é, Samir, né? Samir Chaud, acho que é assim que pronuncia. Não vai fazer nada, por quê? Porque ele não tem um clube que representa lá no estado dele. Então, assim, ele entrou para ter mais mordomia, basicamente isso, entendeu? Ele vai ter isso de mordomia, ele vai ter aquilo e vai ter aquilo. É basicamente isso. Infelizmente, né? Porque se fosse o Ronaldo Fenômeno, eu acreditaria que haveria mudanças na CBF. Não sendo o Ronaldo Fenômeno, não tem outro qualificado para assumir a CBF. Uma que eu acho que poderia ser um puta de um foda de presidente na CBF, só que não daria certo. Talvez aquele ex-presidente do São Paulo, que foi muito bom. Acho que ele é doutor. Acho que é o. Eu esqueci o nome dele. Eu vou pesquisar depois eu falo pra vocês no próximo vídeo. Tá? Então, assim, pessoal. A CBF hoje tá uma merda.
tá? Mas não é culpa dos árbitros, é culpa da própria CBF. Não tem como eu falar que o Daronco é um árbitro ruim. Esse moleque novo da arbitragem agora atual, que eu esqueci o nome dele, é o. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Rafael Claus. Já foi ruim? Já. Hoje em dia é um dos melhores, é árbitro FIFA, né? Tá. Vamos falar de um árbitro aqui que eu tô olhando aqui e que, vamos ser sinceros, já não dá mais no futebol brasileiro. Não dá. É o Wilton Pereira Sampaio. Me desculpa, mas esse cara não dá. Esse Wilton Pereira Sampaio, ele já entra. Pra começar, eu, como palmeirense, é lógico, ele é um. Ele tem uma cara de flamenguista ou corintiano que puta que pariu, mano. Entendeu? Não dá pra. O Palmeiras é certeza, não é nem clubismo, tá? É certeza. Pode olhar. Os jogos que o Wilton Pereira Sampaio apitou, a maioria o Palmeiras perdeu. Não é clubismo. O Braulio é bom. É a Edna, pelo amor de Deus. Me desculpa, não é machismo, não é nada. Mas a Edna não dá. Não dá, cara. É muito ruim. A arbitragem dela é muito ruim, é muito confusa. Ela deixa. Ela, sabe? Não dá. O Daronco, ele foi muito bom, né? Ele foi muito bom já. Quando ele tava árbitro FIFA e tal. Foi muito bom. Mas ele caiu bastante, viu? Ele caiu bastante o rendimento dele. Caiu bastante assim, diga-se de passagem, uma boa caída, viu? É... Ramon Bachabel eu acho um bom árbitro, por mais que a maioria não concorde, né? Acho um bom árbitro. Bruno Bosquilha, para mim, não é bom. Rafael Claus, talvez, né? É... O Bruno Arleu, ele tem uma cara de carioca. Não sei nem de qual estado ele é. Não sei. Mas ele tem uma cara que gosta de futebol carioca. Não me vem o estado que ele é. Daniela Coutinho, eu nunca assisti jogo dela, né? É... Esse Wagner Real é muito. Já foi bom, né? Já foi bom. Vamos começar. É basicamente isso, né? É, os árbitros hoje, alguns bons, outros não deveriam nem ser árbitro. Eu entendo que eles têm o seu emprego, né? Seus empregos além dos. Ah, um árbitro que eu gosto, que inclusive é árbitro FIFA hoje, é o Matheus Delgado Candansan. É muito conhecido também nas narrações como Candansan. Particularmente, eu gosto desse árbitro. Ele é novo, né? Ele tem 26 anos. E ele é novo. É, eu acho que é o único hoje que eu, particularmente, você fala, porra, aquele cara ali, ele vai apitar o jogo e ele vai ser coerente, né? Ele não tem basicamente time entre aspas, né? Porque se você parar para ver o tal do Wilton Pereira Sampaio é um absurdo. O Wilton Pereira Sampaio nos jogos dele eu vou ser sincero, é nojento, cara. E o Wilton Pereira Sampaio veio a cara do Wilton Pereira Sampaio já dá nojo, porque ele é cara, não é questão de racismo, não é nada.
é que ele, você olha pra cara dele, você vê, ele vai prejudicar seu time. Isso é certeza, entendeu? A gente aqui em São Paulo tem isso, entendeu? Eu olho pra cara do Wilton Pereira Sampaio, dá nojo, cara, porque eu sei que ele vai prejudicar o Palmeiras. Eu acredito que o corintiano também pensa isso, o São Paulino também pensa isso. Porque ele tem muito cara de tipo, ele gosta muito do Flamengo, tá ligado? O jogo Palmeiras-Flamengo lá foi um absurdo no Rio. O que ele fez lá é um absurdo, ele é muito sem noção. Lógico, meu time também já foi favorecido, mas será que é favorecido pelos árbitros? Ou é a CBF? Porque entenda uma coisa, gente, tem VAR. E onde que o VAR fica? O VAR não vai para o estádio. O VAR fica na sede da CBF no Rio de Janeiro. O VAR não tem VAR nos estádios brasileiros. O VAR nos estádios brasileiros, eles não têm uma sedezinha lá nos estádios. Eles ficam a sede do VAR no futebol brasileiro, que eu acho extremamente errado. Acho que cada estádio deveria ter uma sala de VAR. Cada estádio deveria ter uma salinha para o VAR, né? Mas não, o futebol brasileiro quer ser diferente, né? Quer ser diferente, quer ser o bam bam bam. Aí você encontra onde? O VAR na CBF. Mas por que na CBF? Porque na sede da CBF. Onde fica a sede da CBF? Fica no Rio de Janeiro. E qual sentido faz o VAR ter uma sede específica, fixa, no Rio de Janeiro? Quando fala que os times cariocas, não digo todos os times cariocas, eu digo o Flamengo. Quando fala que o Flamengo não é favorecido, bota a se pensar. Por que uma sede fica lá? Porque, por exemplo, vamos lá, entrar uma questão polêmica aqui para vocês. Bruno Henrique, atual jogador do Flamengo, né? Acho que é 27, né? A camisa dele. É, Bruno Henrique. Esse caso de apostas aí. O Aleph Manga, do Coritiba, foi julgado por menos e cumpriu 365 dias de punição pelo mesmo motivo, né? Apostas. O Bruno Henrique, ele apostou, ele não, né? O irmão, a mulher, a cunhada, a tia, a sobrinha, cachorro, papagaio, periquito, até os bezerros apostou, né? E cadê a punição dele? Flamengo. Quando fala que um time manda na CBF, é isso. O STJD? Para porra nenhuma STJD. Serve pra nada. Nada. O STJD não serve pra nada, cara. É uma merda esse STJD de São Paulo. Não digo nem só do estado de São Paulo. O STJD é uma merda, não serve pra nada. Porque, vamos ser sinceros, o Bruno Henrique não ser suspenso de pelo menos nenhum jogo com esse negócio das apostas, nenhum joguinho ele foi suspenso, não pegou suspensão de nenhum jogo. Ah, pelo amor de Deus, né, pessoal? Vamos ser sinceros. Molhou a mão aí, né? Aí teve alguém que saiu mais gordo, né? Vamos ser sinceros. Pra mim, eu penso desse jeito. Alguém saiu mais gordo do que entrou, né? Aí você entra, teve recentemente também, no clássico, em que Palmeiras virou contra o São Paulo no estádio Morumbi, o Vitor Roque é, postou um negócio, acho que foi no Twitter, não cheguei a ver, eu vi depois, a foto de um tigre com um animal na boca, né? Deixa eu falar, o animal agora é vegetariano também? É vegano? O animal tem que entrar na modinha do vegano e vegetariano? Acho que não, né? Imagina se um tigre vira vegano, comer só mato, só salada, viver só de alface. O Caio Jorge, atual centroavante do Cruzeiro, atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, postou uma foto de uma raposa com um galo na boca. Gente, para de mimimi. É muito mimimi. O Vitor Roque foi julgado por uma coisa. Homofobia. Homofobia. Olha o tema que gerou isso.
O cara não pode postar um animal com outro na boca, que homofobia. Quer dizer que o animal, além dele ser vegano, o animal também é viado. Desculpa o termo. Porque, gente, não sei onde vai parar isso, é um absurdo. É um absurdo o cara ser julgado por isso. E quase que pega a condenação. Quase. Eu não sei como não pegou. Porque se pegasse, ia ser certeza coisa da CBF mesmo. Aí ia certeza que, porra, entrega o título pro Flamengo, pô. Porque se o cara fosse condenado por aquilo, porra, na boa, não faz sentido. Entendeu? Bom, pessoal, é isso, tá? Próxima quarta-feira a gente tá aí. Eu vou postar conteúdo sempre na quarta-feira, tá? Valeu, galera. Tamo junto. Sempre temas diferentes, tá? Vamos falar de futebol, vamos falar de políticas também, tá? Sei que a maioria não gosta de política, mas vamos falar também um pouco de cada, tá bom? Tchau.